Glória a Deus, sejam bem-vindos à terça-feira de gerar. Estamos a cada dia com palavras sendo geradas no nosso interior e o que elas produzem? Palavras de vida eterna. Você vai buscando e vai encontrando, vai pedindo e vai recebendo. Cada palavra te constitui, essa palavra te fortalece e como é maravilhoso na nossa vida com o Senhor é ter essa constituição e gradualmente você vai se fortalecendo, você vai expandindo, crescendo no teu entendimento, na tua postura, na tua resposta, na tua reação. Os dias são maus, o inimigo quer sempre a nossa pior reação e mesmo que você tenha tido a pior reação, você pode hoje e agora com essa palavra ter a melhor reação. Viver essa reversão, como o Senhor é especialista em pegar o improvável para realizar o impossível. E é assim que o Senhor faz conosco. Nós buscamos a nossa força humana agradar ao Senhor, na nossa limitação, romper algum limite. Mas tudo que nós vivemos é no poder de Deus, na graça de Deus, nessa força que te levanta e te desperta. E estamos falando desse despertar. Irmãos, essa semana é a semana da transição Rebeca e Raquel, abrir o poço e dar de beber. A marca forte de Rebeca, que era mãe de Jacó, foi de dar água aos camelos, né? De Eliezer, foi dar água a todos os seus camelos, foi receber aquele homem com hospitalidade, com derramar, com a sua entrega e a sua disposição de servir. E nessa semana nós vemos então a marca de Jacó, que é o seu filho, tirando pedra do poço onde os pastores se encontravam para dar água aos seus rebanhos. E de quem que é essa marca? Raquel. Então, Jacó, ele remove essa pedra. E é quando ele tem um encontro com Raquel. Quando que aconteceu esse encontro? Logo depois que ele sai da sua casa, da sua parentela, que ele tem a sua experiência em Betel, a casa de Deus, a porta dos céus, que o Senhor confirma sobre ele. A promessa de Abraão, de Isaac, que está na vida dele, a continuidade dessa promessa. E quando ele vai a caminho mesmo da família, né, da sua mãe, ele tem um encontro com Raquel. Ele descobre, então, que eles são parentes. Ali mesmo eles têm essa descoberta. E sabe o que é maravilhoso? É que a nossa trajetória, ela é recheada das conexões que têm o propósito do Senhor. E nós precisamos validar essas conexões. Irmãos, olha que precioso quando ele vai lá e remove, todos os rebanhos se encontravam, para então a pedra ser removida. Quem removeu a pedra daquele fluir de águas foi Jacó, que deu de beber. Jacó também foi um sinal. Toda vez que você flui, toda vez que você derrama, toda vez que do teu interior brota rios de águas vivas, você remove toda a pedra, você dá de beber, você serve. Essa tua disposição te coloca num outro patamar de suprimento, de confirmação na tua trajetória. Como a nossa oferta, a nossa disposição, ela gera energia, ela gera vida e ela gera transformação. Hoje mesmo eu tive uma experiência e reinaugurou, na verdade, um café na cidade que eu tô. E eu tinha comentado, né, com a proprietária que quando eles reinaugurassem no outro espaço, eu queria muito ali tomar um cafezão da manhã, entregar uma oferta de primícia. E hoje, assim que eu cheguei, eu falei, eu preciso ir lá, né? E eu fui. E com as pessoas que eu tava, eu falei, pode escolher o que vocês quiserem, a gente vai tomar café aqui como uma primícia nesse dia, né, desse suprimento. E deu um valor, claro, né, muito maior do que aquilo que a gente está prevendo, né, e tudo mais. Mas eu pensei, é isso, né, eu vou validar isso. E foi um número profético. E na hora eu falei, não, coloca esse número para passar na maquininha, né. E aí eu fiz um número profético de oferta, orei com ela ali. Oramos, na verdade, e no caminho, vindo para minha casa, eu estava falando sobre a oferta, o derramar, a nossa disposição de abençoar, o quanto tudo isso é tão rico, tão maravilhoso. Enquanto eu estou falando, entra um Pix na minha conta, escrito assim, oferta, na própria Caixa Econômica, né? E então uma pessoa me mandou o comprovante, falou que tinha feito essa oferta para me abençoar nesse dia. Irmãos, mais que 3 vezes o valor. Sabe o que acontece? Não é o valor, não é o que eu entrego, o quanto eu entrego e o quanto eu recebo. É como eu faço todas as coisas. Essa disposição que você vai ser ativado em fluir. Mostra mesmo a certeza do suprimento. E no mesmo momento em que eu estava falando da disposição de servir, de ofertar e reconhecer o outro, e abençoar o outro, entra esse Pix mostrando a dinâmica do reino.
E eu falo isso, dando essa experiência fresquinha de hoje de manhã, mas o tempo todo a nossa vida é uma vida de habilitação, de lapidação, de validação, de entregas. Então, eu quero falar aqui hoje, porque nessa semana e hoje, nessa terça-feira do Gerar, nós vamos trazer à existência os cenários, do que desperta para realizá-los. O que desperta para realizar esses cenários? A oferta. A marca da oferta. As pessoas estão dormindo. Sabe como é que as pessoas dormem? Na sua própria demanda, vontade, nas suas necessidades, dormem nos seus problemas, dormem naquilo que precisa. Eu falo isso porque eu também muitas vezes me encontro dormindo na minha procrastinação, né? Como Jonas, aquela tempestade absurda acontecendo por causa de Jonas e ele dormindo, todo mundo acordado, desesperado. Mas Jonas, ele estava dormindo, porque ele estava dormindo na sua rebeldia, dormindo na sua omissão. E nós ficamos dormindo nesses sentimentos vazios, em querer validar alguma coisa, dormindo no ego, dormindo no Eros, dormindo em Mamon, dormindo nas coisas e distraídos nas coisas desse mundo. Só que esse dormir, ele é uma morte espiritual, mas o Senhor te desperta para você enxergar o cenário que está acontecendo, o que você precisa ativar, aonde você precisa estar, como as coisas precisam realmente acontecer. E glória a Deus, porque nesse dia você vai despertar. Eu quero ler o texto aqui de Gênesis 15, 11, 13, fala assim: aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Abraão tinha feito várias ofertas, porque ele pediu para o Senhor uma confirmação lá em Gênesis 15, sobre o herdeiro e sobre a herança. O herdeiro, que era o filho que nasceria dele mesmo, e sobre a herança de uma terra que o Senhor prometeu que daria. Então ele queria saber desse herdeiro e dessa herança. Então o Senhor pediu a ele uma oferta. E o Senhor entra em aliança com Abraão. Olha que rico, irmão. O Senhor entra em aliança contigo. Ele entra em aliança. Ele entra em aliança para te dar herdeiro e herança. E aqui ele fala: ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Ele vai explicando para Abraão o que vai acontecer, mas ele confirma para Abraão. O que acontece? Ele desperta. Assim como nós vamos ler o texto de quando Jacó estava em Betel, que ele fala assim, quão terrível, né, e temível é esse lugar, o Senhor está nesse lugar. Então Abraão tem um sono e o Senhor traz a ele essa visão para que ele desperte para aquilo que Deus vai fazer. Porque ele estava o quê? Dormindo no corpo amortecido, dormindo naquilo que ele ainda não viu, dormindo nas coisas que não se cumpriram. E nós vamos despertar, e você vai despertar para essa verdade. Deus está nesse lugar. Às vezes você dorme olhando o cenário da tua vida, mas Deus está nesse lugar e isso te faz despertar. Desperta, ó tu que dormes, né? Texto maravilhoso que está em Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem são os mortos? É mesmo a sociedade, esse mundo, aquilo que nós estamos vendo. As pessoas estão mortas nos seus rótulos, mortas no seu vazio, mortas numa vida que não vive nada, uma vida que é só morte. Mas desperta, Cristo vai te iluminar. Desperta hoje para a realidade, desperta para aquilo que você vai gerar. Nós temos ofertas. O Senhor falou para Abraão: entrega, a tua oferta abre caminho, a tua oferta, ela muda todo o cenário, a tua disposição em servir, em entregar, em semear. E hoje, conversando com algumas pessoas também sobre essa dinâmica da oferta, a gente estava mesmo falando, né, sobre a alegria de você semear algo e colocar na terra. E é orgânico, né? Você jogar a semente na terra é muito orgânico, mas a terra ser rasgada para aquele fruto vir para fora, isso é quase mágico, né? Isso é dinâmica do reino, uma força contrária, uma força absurda para gerar algo de uma semente que foi colocada. Isso é nossa oferta. Eu quero aproveitar para te falar. Faça a tua oferta. Às vezes a gente espera o final da ministração, né, da palavra, antes da oração ou antes do louvor, para você entregar a tua oferta. Se você sente agora, você pode dar um pause aqui nesse vídeo agora e fazer a tua oferta. A nossa chave Pix, ela é igrejavinhedo@gmail.com. É um e-mail simples, é a nossa chave, igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta.
Acho que está ainda no Apostolic Move Church e é realmente um mover apostólico da igreja, do corpo de Cristo. Se você quiser entregar, entregue. Se você está relutando, então rompa. Nós ficamos cheios de coisas, cheios de literalmente de dedos, né, para entregar, porque ficamos amarrados, mas a cura está no entregar. A cura está no servir, está no derramar, e toda a glória, ela é do Senhor. Aleluia. E nós temos então esse despertar. A primeira coisa que você vai despertar nessa terça-feira é para a tua herança. Você tem herdeiro e você tem herança, você tem continuidade, você tem um fruto para gerar. Não olha, não fica dormindo no teu corpo amortecido, não fica dormindo nas tuas limitações. Desperta para romper isso pela fé. Você anda pela fé. O justo viverá pela fé. Uma certeza no teu espírito de que é Deus que faz todas as coisas e a glória sempre será do Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, você vai despertar para o suprimento de quem vai até o fim naquilo que acredita. Nós cremos no Senhor, nós cremos na oferta, nós cremos em andar na oferta pela oferta, nós cremos em colocar nossa vida completamente submissa à vontade de Deus, e às vezes parece a maior loucura, parece que Deus não nos livra, não nos protege, parece que alguma coisa não vai acontecer, mas olha esse texto aqui de Gênesis 22, 11, 12, que diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E ele falou: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, o filho único da promessa, que era Isaque. Esse é um segundo momento que Abraão desperta. O Senhor está nesse lugar. Havia um carneiro pronto para ser sacrificado no lugar de quem? De Isaque. Então nós vemos a marca em Abraão, e mais uma vez também em Abraão, mas uma marca forte em Isaque, porque quem está no altar para ser sacrificado é Isaque, e ele desperta para um animal que vai morrer no lugar dele, por uma provisão que já está preparada, por um suprimento que já foi ordenado. Você crê que o suprimento já foi ordenado? Deus já ordenou o suprimento, Deus já disse que vai te sustentar, Ele já ordenou aquilo que você pensa que não vai acontecer, já foi ordenado. Então desperta hoje para esse suprimento. Quando você vai até o fim no que você crê, quando você se dispõe para a promessa do Senhor se cumprir, e você se coloca em qualquer circunstância, submete aquilo que o Senhor quer fazer, e qualquer coisa que Ele queira fazer, Ele te surpreende com um grande livramento, quando você não escolheu livrar-se a si mesmo. Glória a Deus, porque nós não nos protegemos. É o testemunho que te protege, é o Senhor que te guarda. Desperta nesse dia, não fica dormindo nos teus medos e na tua segurança. Desperta por uma confiança que é única no Senhor. Em terceiro lugar, em Gênesis 28, do 16 ao 17, diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Você vai dizer isso em cada momento da tua vida. E ele fala: e eu não sabia, e temendo falou: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Sabe que os ambientes mais caóticos pode ser realmente o lugar aonde se estabelecerá a casa de Deus, e aonde você vai ter uma porta dos céus, porque você é a casa de Deus. Então você carrega a porta dos céus, você acessa isso porque você rompe o limite da tua natureza humana e condicionada, da tua vontade natural, para romper esse limite. Irmãos, aqui nós vamos despertar para aquilo que o Senhor deseja fazer, para a vontade que Ele quer estabelecer, para a continuidade, porque o Senhor tinha continuidade em Jacó. Quem declarou essas palavras foi Jacó. Quando ele estava saindo de casa, o seu irmão estava perseguindo, ele teve que deixar pai e mãe e viver uma nova história no Senhor. Não era uma nova história para ele, mas a continuidade da história que Deus tinha para essa geração, que Deus tinha para a família de Abraão. Então ele vai lá para a parentela, né, da sua mãe. Estou batendo tudo aqui. Ele vai lá para a parentela da sua mãe, mas ele nem sabia. Quando ele sai, há uma confirmação. Sabe o que acontece antes de ele enxergar que havia ali a porta dos céus, que havia ali a casa de Deus, que é Betel? Ele derramou azeite. Ele derramou a oferta que ele tinha, e ele fez um voto e falou: Senhor, se o Senhor me conceder graça nessa jornada, eu vou te dar o dízimo de tudo. Sabe que o dízimo é a marca de uma aliança? Não havia lei ali, mas era uma consagração. Tudo que eu receber
passa por uma consagração. E consagração é você dar posição e uso. É você pegar... O que diferencia um dinheiro consagrado de um dinheiro que não é consagrado? É que eu peguei esse dinheiro e coloquei numa posição e dei a ele uma utilidade, uma função com significado. Eu coloquei ele na direção de um Senhor. Eu defini qual Senhor que ele serve. E isso é com o teu corpo, com a tua vida, com a tua família, com tudo que diz respeito a você. Essa é a nossa consagração. Então, a marca de Jacó, daquela oferta, é que deu a ele um acesso, um caminho. Era um acesso aos céus, às coisas celestiais, a promessa de Abraão confirmada. Então, nós vemos a promessa do Senhor se confirmando na herança, no herdeiro, na marca de Abraão, quando tem um tempo pesado, eram densas trevas, né? Ele não sabia o que ia ser da vida dele, mas ele largou tudo por essa verdade. E o Senhor traz confirmação. Em um segundo momento, Isaac no altar, uma oferta de vida, meu único filho vai ser sacrificado. A única coisa que eu tenho, que o Senhor me deu do meu testemunho, vai acabar aqui. Nada acaba, tudo continua quando tem esse fogo no espírito ardendo, a certeza de que eu cumpro a vontade do Senhor, de que eu vou até o fim, não importa o que vão falar, mas essa voz eu não vou negligenciar. Aleluia! E nós vemos em Jacó essa marca de ouvir essa voz, de ter essa experiência e de continuar agora com um propósito. Eu não estou saindo sem rumo. Eu tenho o caminho, eu tenho a verdade e eu tenho a vida que mora em mim. Irmãos, que você seja visitado. Essas visitações elas nos dão uma única certeza. O Senhor está nesse lugar. Se você está passando por qualquer dificuldade, agora nesse momento que você está me ouvindo, você vai declarar: o Senhor está nesse lugar. Oh, quão temível esse lugar, é a casa de Deus, porque eu estou aqui e eu estou estabelecendo a casa de Deus nesse lugar, nessa circunstância. Eu estou declarando que há uma porta dos céus aqui, há uma porta do Senhor aqui. Em nome de Jesus, aonde você estiver, você declara nessa dimensão as palavras que você crê. A nossa experiência é essa. Você vai experimentar um Senhor que surpreende. Você vai entender nessa dinâmica de gerar, que vai trazer existência, cenários daquilo que precisa para realizá-lo, que é a própria oferta, com uma dinâmica. Eu vou me semear, eu vou servir, eu vou interferir aqui. A nossa oferta interfere. A tua vida semeada interfere. Você, a tua vida, a energia que você carrega, interfere em cada ambiente. Tudo isso muda, tudo gera alguma coisa. Existe algo, a vida do Senhor em você se manifestando, e isso não pode ser desprezado. As pessoas desprezam porque estão dormindo na sua própria vidinha medíocre, mas quando você desperta para a realidade, você entende que é muito mais do que isso. O Senhor colocou em você um espírito, há uma continuidade em mim. Olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é o meu Deus. E nós poderíamos continuar a falar de José, que despertou de um sonho para viver essa realização, despertou em uma prisão, despertou numa condição que ele poderia ficar dormindo na sua dor, na sua depressão, no esquecimento, mas ele desperta para o propósito. Há um propósito do Senhor. Quando você percebe que Deus está nesse lugar, quando você se rende ao Deus e a essa presença nesse lugar, eu não estou preso a um lugar, mas a presença que está nesse lugar, e aonde você vai, você é casa de Deus, essa presença está ali. Aonde você está, tem a porta dos céus e a presença está ali, e isso é maravilhoso. Aprenda, peça para o Senhor, me ensina. Eu quero nessa dinâmica expandir, crescer, romper meus limites, andar na dinâmica do Espírito, realizar na dinâmica do Espírito. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu falo todas essas coisas porque é a minha sede diária, ainda que muitas vezes eu me corrompa nos meus pensamentos, nas minhas deduções, ou até nas minhas, de alguma forma, coisas que podem ser até verdade, mas o inimigo quer nos colocar num cerco. Ele quer o tempo todo ir te cercando até que você perca a tua força. Não, nós temos uma oferta, e o que rompe a esterilidade, oferta. Quando Isaac, ele lança aquela semente numa terra lá em Gerar, onde ninguém estava gerando nada, mas o nome do lugar é Gerar, e ele lança a semente, a terra dele prospera. Mas era um tempo de sequidão, era um deserto. Nós não estamos nesse tempo, nós não estamos nessa circunstância, porque a semente que nós temos é uma semente santa. Que semente é essa? A palavra de Deus. Que semente eu vou lançar? A palavra de Deus. Tem enfermidade, lança semente. Qual é o deserto? Qual é a sequidão? É a semente. Você está gerando o tempo todo, e os cenários vão se movendo, eles vão acontecendo à medida que essa semente está ali, trazendo
realização, rompendo com toda a malignidade. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos hoje gerando nessa terça-feira, o tempo passa rápido e glória a Deus. Não importa o momento que você recebeu essa palavra, importa que esse é o tempo de Deus para você, agora, hoje, nesse exato minuto que você está me ouvindo. Irmãos, se o Senhor te tocou para essa oferta, para semear na vida de alguém, às vezes você quer semear na vida de alguém para ser um abençoador nomeado. A melhor coisa é ser um abençoador anônimo. A melhor coisa é você simplesmente ser um abençoador. A melhor coisa é você ter sementes para semear, ter sementes para trazer alegria, trazer alívio. Sabe que eu vivi uma experiência também nessa semana. Eu queria muito ajudar uma família que estava precisando por várias situações, enfermidades caóticos. E eu tenho uma dívida, né? Sempre que eu estiver na terra, alguém engravidou, eu preciso levar uma fralda. Alguém está doente, eu preciso ajudar a carregar o fardo, porque são cenários que eu vivi. Fardos que alguém carregou para mim, que alguém me ajudou a carregar. Né, quando eu estava com o Benjamin, apareceu um monte de fralda, assim, o correio trouxe. Eu não sabia quem que tinha enviado, eu queria saber quem que era aquela pessoa. Fui descobrir bem depois, né? Veio uma oferta anônima lá de São Paulo, de uma pessoa que um dia foi abençoada no momento de escassez. A sua esposa foi abençoada com fraldas. E ele falou, essa é a minha resposta sempre que eu sei que alguém engravida. E eu falei, essa também é a minha resposta. Isso é maravilhoso. Quando Davi esteve doente, como o Senhor me ajudou, os irmãos carregaram o fardo comigo. Como que eu não posso carregar o fardo com alguém? Como é maravilhoso ser corpo. Como é maravilhoso entregar. A oferta desperta tudo. Desperta nesse dia, nessa noite. Desperta para essa luz. Desperta para a dinâmica do reino. Desperta na tua vida para não viver essa vidinha que o inimigo quer que você viva, mas para viver a vida que vem do Senhor. Em nenhuma dependência natural, mas uma total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu estou muito feliz de derramar essa palavra com toda a alegria e com a energia do Senhor em mim, com o meu espírito ativado, com a força dessa oferta para te impulsionar, para ser ofertante. E mesmo que às vezes você pense, não tenho recurso à tua disposição, ela é uma energia que gera esse recurso e que você esteja sempre disposto a semear, a entregar, porque é melhor dar do que receber. Tá aí a nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe, shalom. Doce Espírito de Deus, nessa tarde desse dia, Pai, nós te agradecemos por mais uma graça, Senhor, de estarmos na sua presença, doce Espírito, de entrar diante de Ti, Senhor, e colocar as nossas vidas à sua disposição, Senhor, na marca de Rebeca, daquela que serve, Deus, daquela que se dispõe, Senhor, a fazer, Senhor, sem olhar a quem, simplesmente faz, meu Deus, se dispõe para entregar a água e derramar, meu Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos porque nós temos essa água para derramar. Nós temos essa disposição do nosso espírito para te entregar, a disposição que o Senhor mesmo colocou em nós, Pai, para fazermos então segundo a sua vontade, que é tão boa, que é tão perfeita e tão agradável, Senhor. Nós te louvamos, doce Espírito, porque despertamos para a tua voz, despertamos para o agir, despertamos para trazer à existência os cenários do que desperta para realizar, Senhor. Tu és aquele que chama a existência, as coisas que não existem, como se já fosse. Ah, Senhor, que pela fé, Senhor, todas as palavras se manifestam, Deus. Nós te louvamos, meu Pai, porque nós chamamos a presença do Senhor na marca da aliança, Senhor. Ó Deus, queremos despertar nessa tarde desse dia para realizar, Senhor, assim como Jacó foi despertado do sono, Senhor, e ele viu que naquele lugar, Senhor, o Senhor estava, Senhor, a casa de Deus e a porta do céu, Senhor. O Senhor desperta Jacó para o encontro contigo, para falar contigo, Senhor. Por isso, meu Deus, nós também como igreja clamamos que venhamos despertar do sono, levantar, Senhor, de dentre os mortos, e Cristo venha trazer a iluminação, Senhor. Desperta, Senhor, desperta nessa tarde, nesse dia, desperta vozes proféticas, desperta homens e mulheres, meu Deus, que sejam aqueles que vão te servir na força também de Caleb, Josué, que não vão olhar para os obstáculos, para as dificuldades, que não vão olhar para os cenários, não vão deixar se contaminar, meu Deus, pelos olhares da vista humana, mas vamos caminhar na visão do Espírito
Espírito, caminhando, ouvindo a tua palavra, porque nós não podemos andar pelo que vemos, nem pelo que sentimos, nem pelo que ouvimos, mas andar pela fé, como Abraão andou pela fé. Ele viu o invisível, Senhor, ele carregou o Senhor Isaac e Jacó nos seus lombos, e a promessa aconteceu, Senhor. Meu Deus, Senhor, Abraão na obediência, Senhor, meu Deus, pôde frutificar em Sara e gerar, e através de Isaac ter Jacó, e a nação de Israel que nós vimos hoje com os nossos próprios olhos, meu Deus, é a resposta da sua fidelidade, da tua palavra, meu Deus, que se cumpriu lá na vida de Abraão, que ele nem viu a promessa se cumprir, mas ele tocou na promessa, ele viu pela fé, andando como errante, Senhor. Ele tocou, ele andou como aquele que via o invisível. Senhor, que nós como igreja possamos andar na marca daquela que vê o invisível, que toca o céu, Senhor, que toca a presença do Senhor com a fé, porque a fé é o firme fundamento, a fé é a convicção do que eu não vejo, do que eu não sinto, mas, meu Deus, do mundo espiritual que nos está aberto, Pai, que é a nossa realidade, que é a nossa essência, daquele que anda no Espírito, daquele que vê o invisível, do doce Espírito. Abra os nossos olhos para que possamos despertar para a última hora. Levanta homens e mulheres valentes que vão despertar do sono, meu Deus, da preguiça, Senhor, do encantamento, da tradição, da religiosidade, da cultura, da conveniência, do que é conveniente, meu Deus, que venhamos sair das cavernas, sair do medo, do aprisionamento, sair da letargia, sair do engessamento e romper em Ti, Senhor, romper em glória, Senhor. Joga luz nas nossas trevas, Senhor, porque a luz tudo se manifesta, Senhor. Tira toda paralisia, todo engessamento da cultura, da tradição, nos ensina a romper em fé, porque aquele que vê o invisível rompe em fé, Senhor, rompe cadeias, rompe obstáculos. Espírito de Deus, nos dá essa valentia, essa coragem, Senhor, sem medo, de caminhar no invisível, de profetizar nos ambientes, de manifestar realidade, de manifestar a presença, de invocar o reino, de que o reino venha até nós. Yahvé, Shalom, Deus de paz, nós te invocamos, Senhor, Yahvé Shammah, Roim, Tzidkenu, tu és nossa justiça, Senhor, tu és a nossa cura. Senhor, como Abraão estava disposto a sacrificar Isaac em obediência pela fé, mas o Senhor é tão poderoso que o Senhor, meu Deus, deu a herança, Senhor, ele foi justificado, embora não viu, mas foi justificado pela fé, e hoje nós, como eleitos do Senhor, também somos justificados pela fé do nosso Pai da fé, mas acima de tudo, pela fé do Filho de Deus, que rompeu o véu, que rompeu a separação, que rompeu a tradição, rompeu o muro da divisão. Senhor, e deu água de beber à samaritana. Por isso, Senhor, nos dá esse rompimento para dar água de beber, para dessedentar, nos dá esse despertamento, que possamos sair da nossa naturalidade e entrar no mundo espiritual, no homem espiritual que rompe, que progride, que avança. Nos dá, doce Espírito, nos dá, Senhor, essa força, essa coragem, Senhor. Senhor, adorna a sua igreja, atavia, Senhor, com as vestes de justiça, Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Ti, Senhor, para que venha o Teu reino, a Tua justiça, Senhor, venha mesmo, Senhor, a Tua vontade nessa tarde, Senhor, nos lares, nas casas, nas famílias, nos hospitais, Senhor, entra mesmo com poder e grande glória, rompendo, Senhor, porque Teu Espírito não há limitação, por isso rompe, Senhor, rompe as cadeias, mobiliza o Teu Espírito, e nós invocamos o despertamento no mundo espiritual, em nome de Jesus. Move, Senhor, move o Teu braço forte,
forte nessa tarde, nesse dia, em qualquer tempo, Senhor, porque cremos em Ti e já Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Salmos 84. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia, feliz o homem que te confia. Salmos 24. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração, não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva. Senhor, oh, oh, la, 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 la. Me leva, Senhor, contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, oh Deus da minha salvação, me leva a teu santo lugar, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva.
leva, Senhor. Oi, la 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 la. Me leva, Senhor. Salmo 103. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como uma águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, e 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 já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando. Salmo 54. Para 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 Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Ai, pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom,
porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei, 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 aleluia.